Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Para isso, irmãos, eu tenho trazido aqui alguns devocionais e se você é uma pessoa que quer aprender a palavra de Deus, você é muito bem-vindo. Amém? Então, no devocional que postei ontem aqui no canal, a mensagem foi baseada em 1 Pedro capítulo 2, no versículo 11, onde o apóstolo Pedro fala que a concupiscência carnal combate contra a alma, porque a concupiscência carnal nos aprisiona às coisas terrenas, coisas que são passageiras. E ele ainda diz que a nossa postura deve ser como peregrinos e forasteiros. Então, irmãos, eu quero dar continuidade nessa mesma linha da mensagem. Se você não assistiu, se você não escutou aquela mensagem, eu oriento que você escute também o devocional que foi postado no dia de ontem. Amém? Que foi dia 2 de julho de 2025. E para então continuar esse assunto, eu quero ler para vocês Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, onde o nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa autoridade máxima, vai dizer o seguinte: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Irmãos, dificilmente vemos alguém pregando em cima desse texto, em cima destas palavras do Senhor Jesus Cristo, porque hoje se prega muito mais que o coração das pessoas deve buscar por aquilo que é terreno do que o evangelho que é celestial. Mas hoje quero dizer a vocês que o que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando aqui é importante para a nossa salvação. Porque de fato, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo não leva a morar no céu, senão aquele que primeiro ele levou o coração para o céu. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo nos leva a amar o céu, para que depois ele nos leve a morar no céu. Como o nosso amado irmão Richard Baxter aprendeu e compartilhou conosco. Irmãos, o que uma pessoa que ama o céu faz? Ela vive em prol de construir um tesouro, e um tesouro que não se acaba e não é parecido com os tesouros terrenos. Porque vejam, meus irmãos, se a gente for comparar os dois tesouros, né? Se a gente for comparar as coisas que as pessoas buscam aqui na terra com as coisas que as pessoas buscam lá no céu, vamos dar uma olhadinha mais perto nesse assunto. Veja você, o que a pessoa pode querer nessa vida. Se ela quer um carro novo e ela compra esse carro que ela trabalhou muito tempo para conquistar, para conseguir, esse carro, irmãos, ele pode ser roubado por um ladrão. Como aconteceu com um amigo meu que trabalhou por anos na mesma empresa e de repente ele, saindo dessa empresa, pegou todos os seus direitos e colocou esse valor na compra de um carro 0 quilômetro. E em bem pouco tempo ele ficou sem. Por quê? Porque um ladrão veio e tomou o carro dele. Irmãos, os tesouros terrenos, eles são consumidos dentro de algum tempo, seja por uma coisa, seja por outra. Os tesouros terrenos se vão por ação do tempo, por ação dos ladrões, por ação da ferrugem. A pessoa muitas vezes trabalha, se dedica de dia e de noite para correr atrás de um sonho, e quando ela alcança esse sonho, aquele bem é destruído. Portanto, qual é a vantagem de se esperar, de se lutar, de correr e alcançar esse tipo de coisa?
Nós sabemos que para se alcançar os tesouros terrenos, precisamos trabalhar por eles. E os tesouros celestiais, da mesma maneira. Para se alcançar os tesouros celestiais, nós precisamos trabalhar por eles. Porém, quando nós entendemos o propósito de Deus, quando nós entendemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas e nós então trabalhamos por ela, nós alcançamos bens que são eternos, que não se consomem ao longo do tempo, que não podem ser destruídos e não podem ser roubados. Quem ama os tesouros terrenos é exatamente igual à pessoa que segura um punhado de areia com a mão. Aquela areia vai escorrer pelos vãos dos dedos. Como no exemplo que eu dei no começo desse vídeo, a pessoa que trabalhou por anos acaba sem nada. Por quê? Porque tudo que há nessa terra pode ser consumido por ladrões, por ferrugem, por traça, e porque ninguém, ao ir para a morte, leva qualquer bem terreno. Mas aquele que escuta as palavras do Senhor Jesus Cristo, aquele que busca a vontade do Senhor Jesus, aquele que quer perseguir, que quer permanecer na vontade de Deus, esse alcança tesouros que são para toda a eternidade. Essa pessoa vai desfrutar destas riquezas para sempre. E aí, irmãos, eu preciso dar continuidade aqui no texto, porque Jesus ainda fala mais. Ele diz: a candeia do corpo são os olhos. Irmãos, é com os olhos que nós cobiçamos as coisas terrenas. De sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ou seja, se os teus olhos não tiverem ambição, o teu corpo será de luz. 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, se os teus olhos forem cobiçosos, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Jesus está falando aqui o mesmo que o apóstolo Pedro disse na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Jesus está dizendo aqui: haverá grandes trevas, porque todo fruto que vem da concupiscência da carne, da concupiscência dos nossos desejos por esta vida terrena, tudo isso traz trevas, porque leva a nossa vida para a condenação eterna. É por isso que lá Pedro vai dizer que estas coisas combatem contra a alma. A alma daquele que cobiça, que ambiciona, que busca as coisas terrenas, já está presa para a condenação eterna. E aí Jesus termina dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de se dedicar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quem é Mamon? Para quem não sabe, Mamon é o deus do dinheiro, das riquezas. Aquele que busca os tesouros terrenos está servindo a Mamon. Mas aquele que está em Cristo já entendeu que as coisas terrenas, os bens terrenos, eles são muito pequenos se comparados aos tesouros eternos. O que a igreja já entendeu? A igreja que está em Cristo Jesus já entendeu que há um reino preparado para ela, um reino celestial que nos aguarda com todo o galardão preparado pelo nosso trabalho aqui na terra. Portanto, essa mensagem vem com o objetivo de explicar para você como nós temos que deixar de olhar para as coisas terrenas nesse momento e olhar para a vontade de Deus.
Deixar de buscar as coisas aqui na terra para buscar aquilo que Deus tem preparado para nós lá no céu, mediante a um trabalho, mediante a fazer aquilo que é da vontade de Deus. Eu quero terminar essa mensagem com uma frase que Jim Elliot escreveu no seu diário. Ele escreveu assim: ele não é nenhum tolo. Ele dá aquilo que não pode reter, para ter aquilo que ele não pode perder. Quando Jim Elliot escreveu sobre isso, estava dizendo a respeito dele mesmo. Ele estava dizendo a respeito dele ter entregue a sua vida como um todo para Cristo, de ter negado todos os bens, todos os desejos, todas as ambições de um coração com relação às coisas desta terra, porque ele não podia reter nada disso. Ele entendeu que todas estas coisas são consumidas, seja pela traça, seja pela ferrugem, seja pelo tempo, mas que os tesouros eternos, a vida eterna, isso sim ele não poderia perder. Então, ele entendeu que ele não poderia ser tolo de trocar a vida eterna, os tesouros eternos, por coisas passageiras. E a minha oração hoje é para que você também não seja tolo e que você não fique com a sua mão cheia de areia, esperando o tempo passar, enquanto Deus tem chamado você para que você faça a vontade dele e adquira tesouros eternos. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.